Por favor, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 7. Nós vamos do verso 8º até o verso 16, concluindo assim o capítulo 7. Com isso nós terminamos a primeira grande parte da carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo faz uma defesa do seu apostolado, seguida da manifestação da sua alegria com as boas notícias que ele teve da igreja de Corinto, trazidas por Tito. No próximo estudo, segunda-feira que vem, com a graça de Deus, nós começaremos a segunda grande parte, que são os capítulos 8 e 9, onde Paulo trata de um assunto extremamente importante, que tem a ver com ofertas, contribuição, princípios da mordomia cristã, generosidade, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todo mundo. Mas fiquem tranquilos, nós não vamos tirar oferta durante a pregação desses dois capítulos. E depois nós vamos ver a parte final, que vai do capítulo 10 até o 13, que é a terceira parte, onde Paulo pega de frente os falsos apóstolos que estavam lá na igreja de Corinto. Então eu creio que essa agenda aqui vai nos levar até meados do segundo semestre, expondo a segunda carta aos Coríntios. Eu já estou sem saber qual vai ser a carta, ou qual vai ser o livro que nós vamos expor depois de 2 aos Coríntios, não é? Então vamos esperar aí para ver como Deus vai nos guiar. Mas já passamos da metade da carta aqui, quando terminarmos o capítulo 7. Vamos ler do verso 8 até o verso 16. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados e, acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos, conforme nós já temos visto, Paulo escreveu uma carta aos Coríntios num tom muito grave, conhecido inclusive como sendo a carta severa. Isso depois de uma visita que ele fez à igreja para tentar resolver aquela tensão que havia entre um grupo na igreja e o apóstolo Paulo. Eu não vou repetir, porque já temos falado constantemente sobre esse contexto, né? Espero que os irmãos estejam bem lembrados disso aí. Depois que Paulo escreveu a carta, ele pesou no coração dele o fato de que talvez ele tenha carregado na mão, ele tenha pegado pesado, como a gente diz aqui. E ele mandou Tito até a cidade de Corinto se encontrar com a liderança da igreja para ver qual o efeito que aquela carta teria tido na igreja. E, enquanto isso, ele ficou preocupado, vimos isso no último estudo, tinha oportunidades, inclusive, de evangelização, ele não foi, ele estava aflito com a situação, porque ele amava a igreja de Corinto, a confusão e o problema, essa hostilidade, essa oposição que havia contra ele. E, finalmente, Tito chega com boas notícias a respeito da carta. E, então, traz boas notícias e mais algumas outras questões que acabam
levando Paulo a escrever essa carta aqui, que nós conhecemos como 2 aos Coríntios. Então, como nós temos dito, a correspondência de Paulo e a igreja de Corinto foram 4 cartas, das quais nós temos a 2ª e a 4ª, que a gente chama de 1ª e 2ª. As outras se perderam. É interessante que a carta que mudou a mentalidade dos coríntios é exatamente uma que se perdeu. A 1ª e a 2ª, que estão aqui na Bíblia, aparentemente não tiveram tanto efeito assim. Mas são os caminhos de Deus, não é? São os caminhos de Deus. Então, hoje, eu queria ver com vocês essa passagem onde Paulo menciona a carta, menciona o que ele sentiu com relação à carta quando ele enviou e os efeitos agora que ele tem conhecimento que a carta produziu com a chegada de Tito e a alegria dele com todas estas coisas. E depois nós vamos tentar tirar algumas lições para nós. Então, eu tenho 4 pontos aqui, tentando dividir aqui a passagem para ficar mais fácil a compreensão. Então, a primeira parte aqui é quando Paulo reconhece e fica feliz porque a carta, segundo ele foi informado, produziu bons resultados, versos 8 e 9. No verso 8 ele diz que primeiro ele sentiu um certo arrependimento, porque ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, porque vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Embora Paulo fosse inspirado por Deus, fosse apóstolo de Jesus Cristo, ele era sujeito às mesmas tentações, às mesmas fraquezas que nós temos. Então, como um bom pastor que ama o seu rebanho e às vezes é chamado para agir com firmeza e que nem sempre consegue dosar a firmeza ou saber até que ponto ele pode esticar a corda ou até que ponto ele deve ser firme ou misericordioso, Paulo, por um momento, por um tempo, ele ficou incerto sobre o efeito que aquela carta teria nos coríntios. Por isso que essa carta é chamada de carta grave ou carta severa, pelo fato de que até Paulo, ele diz aqui que durante um tempo ele ficou arrependido, ele não está mais, mas durante um tempo ele disse, será que carreguei na mão, ou será que eu devia ter pegado mais devagar? Mas agora, embora ele já tenha se arrependido antes, ele agora não está mais arrependido, porque ele teve notícias da parte de Tito, do bom efeito que a carta teve lá na igreja de Corinto. Então agora ele não está mais arrependido, porque ele viu que na verdade ele tinha acertado. A carta foi na medida certa, era o que a igreja de Corinto precisava. No verso 9, ele então diz, ele reconhece as boas notícias. Agora me alegro. Primeiro ele tinha ficado com o segundo pensamento, com o pé atrás. Mas agora ele diz, eu estou alegre, não porque vocês foram contristados, não porque aquela carta fez vocês ficarem tristes porque vocês erraram comigo. Eu não estou alegre com isso. Mas eu estou alegre porque vocês foram entristecidos para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. A alegria de Paulo aqui não é porque eles ficaram tristes com a carta, embora a carta tenha sido pesada. A alegria de Paulo é que a tristeza que eles sentiram foi usada por Deus para produzir arrependimento, que era o que os coríntios precisavam. Eles precisavam se arrepender da atitude arrogante contra o apóstolo Paulo, de rebelião, de questionamento, apesar de tudo que o apóstolo Paulo tinha feito pela igreja, tinha se dado à igreja, e pelo fato dele ser um apóstolo de Jesus Cristo. Então, a igreja estava precisando de arrependimento, e aquela carta foi a ferramenta que Deus usou para produzir tristeza pelo erro que eles tinham cometido. É o que a gente chama de convicção de pecado. Deus trouxe convicção de pecado à igreja através daquela carta. A igreja caiu em si, leu a carta e disse, gente, nós erramos, de fato nós erramos, e aí eles ficaram tristes por isso. E Paulo diz, mas essa tristeza é da boa, porque é o tipo de tristeza que Deus usa para levar as pessoas ao arrependimento. É preciso esse tipo de tristeza. A vida cristã não é uma vida só de alegria, não, porque nós somos pecadores.
E Deus às vezes nos entristece, porque essa é a via do arrependimento. A tristeza, segundo Deus, consiste em Ele produzir em nós convicção de que nós erramos. Estamos convictos do nosso pecado. E isso produz abatimento em todo crente verdadeiro. Todo crente verdadeiro, quando ele é convencido de que ele pecou, o que ele vai sentir é tristeza mesmo. Ele falhou ele tem vergonha diante de Deus, tem vergonha diante das pessoas. Não era isso que no final ele queria, mas pecador, desgraçado, acabou fazendo aquilo que o coração o levou a fazer. Então, tristeza é o que ele vai sentir. E Paulo diz, por isso, final do verso 9, vocês foram contristados segundo Deus, e a nossa tradução aqui, ela não é a melhor. Se você tiver, por exemplo, a NVI, você vai ver que já dá outro sentido. Aqui está dizendo, vocês foram contristados para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Era como se Paulo estivesse dizendo assim, vocês se arrependeram e foi bom assim, porque se eu for aí, eu vou causar dano a vocês, porque vocês não se arrependeram. Mas, na verdade, o sentido do que ele está dizendo é isso aqui. Vocês foram contristados segundo Deus, de maneira que, da nossa parte, vocês não sofreram dano nenhum. A minha carta não foi dano para vocês, porque ela foi um instrumento de Deus para levar vocês ao arrependimento. Então, por gentileza, vocês podem consultar outras versões, creio que a NVI já traduz dessa forma. Eu não me lembro de cabeça de outra agora, mas com certeza a NVI ela já dá esse sentido. Ou seja, é Paulo dizendo assim, vocês não sofreram nada da minha parte, porque a carta foi pesada, mas foi o que vocês precisavam e o que Deus usou para produzir o arrependimento de vocês. E aí ele explica esse ponto a partir do verso 10, que é a segunda parte. Ele faz um contraste aqui, versos 10 e 11, entre a tristeza de Deus e a tristeza do mundo, que eu penso que é talvez o ponto prático e pastoral mais importante da passagem. Então, no verso 10, ele diz assim, ele explica, Ele explica por que não foi dano, por que ele não tinha causado dano. É porque, o porquê aí está introduzindo a explicação, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar. Por isso que minha carta não foi um dano para vocês, porque através dela, ó a sequência, Deus entristeceu vocês, e isso produziu arrependimento em vocês, e isso produziu salvação em vocês. A salvação aqui não é somente a salvação eterna, mas a salvação do estado em que eles se encontravam, endurecidos, ressecados contra Paulo, irados, inimizados contra Paulo. Então aquela carta salvou-os daquela situação e com isso confirmando a salvação para a vida eterna. Tem que lembrar que salvar na Bíblia nem sempre é salvar do pecado para a vida eterna, mas às vezes é nos salvar de estar escravos do pecado ou presos a uma situação pecaminosa, de onde o Espírito Santo nos salva, ele nos liberta. Às vezes também a palavra salvar ela é usada no sentido de curar, como Jesus disse eu creio que foi ao paralítico, que aliás é o leproso que veio agradecer a ele, de entre os 10 que foram curados, e Jesus Cristo disse para ele, Paz, a tua fé te salvou. Então, por isso Paulo está feliz. Ele mandou a carta, Deus usou para entristecer os coríntios, eles se arrependeram e com isso foram salvos, em todos os sentidos possíveis. E ele diz, isso, no verso 10, isso a ninguém traz pesar, ou seja, no final não é motivo para tristeza, mas motivo de alegria. Isso não traz pesar a ninguém, tristeza a ninguém. No momento que Deus está fazendo isso com a gente, nos entristecendo, trazendo convicção de pecado, quebrando o nosso coração. Então, isso é triste. Mas quando Deus trabalha, quando Ele termina o trabalho em nós, aí nós vemos que não é motivo de pesar, mas motivo de alegria. Porque Deus, no fim, estava querendo, de fato, a nossa salvação. E aí o contraste final do verso 10. Mas a tristeza do mundo produz morte. Não é muito fácil entender o que é que Paulo quer dizer aqui. Provavelmente ele está fazendo o seguinte contraste. Há duas maneiras de você encarar a tristeza que Deus traz sobre você. Tem a maneira certa,
e nesse caso ele chama a tristeza de Deus, ou segundo Deus, quando nós tomamos aquela tristeza que Deus está produzindo para nos arrependermos, corrigirmos a nossa atitude e nos voltarmos para Deus. Isso produz salvação, essa é a tristeza segundo Deus. E a tristeza segundo o mundo é quando aquele fato que Deus trouxe para nós como motivo de tristeza, nós, em vez de nos arrependermos, como os coríntios fizeram, a gente fica revoltado com Deus, a gente fica irado com Deus, a gente fica ressentido, cheio de justiça própria. Por que isso aconteceu comigo? Eu não podia errar dessa forma, eu não admito que eu erre assim. Deus, aconteceu isso porque a culpa é tua, tu controlas todas as coisas, e aí coloca a culpa em Deus, coloca a culpa nos outros. Esse é o tipo de tristeza segundo o mundo, é assim que o mundo funciona. As pessoas que não têm a graça de Deus, quando a tristeza vem, elas se revoltam, botam a culpa em Deus, ficam iradas, cheias de justiça própria, se vitimizam, colocam a culpa nos outros, mas arrependimento e mudança de atitude, só a graça de Deus pode produzir. Então, essa é a diferença entre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. E Paulo diz aqui, ainda bem que vocês reagiram da forma certa. E aí aquela tristeza, na verdade, é a tristeza segundo Deus. E aí ele dá as evidências disso. Como é que Paulo pode dizer isso? Que os coríntios tinham sido entristecidos segundo Deus, se arrependido e então salvos. Verso 11, dá a explicação. Porque quanto cuidado a carta não produziu em vocês que, segundo Deus, foram entristecidos ou contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita, em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Essa foi a reação, segundo Deus, da igreja de Corinto diante da carta severa. São 6 coisas aqui. A 7, primeiro, cuidado, verso 11, porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós. Eles ficaram preocupados com o apóstolo Paulo. Quando a tristeza bateu, eles viram que estava errado, eles estavam preocupados. Aí continua. Que defesa! Eles aparentemente se levantaram para defender o apóstolo Paulo dos ataques que estavam sendo feitos pelos falsos mestres encabeçados por um líder de um grupo que era rebelde contra Paulo. Que defesa, que indignação! Agora os coríntios ficaram indignados, não é? Como é que vocês ousam se levantar contra o apóstolo Paulo? Como é que vocês ousam falar mal dele ou questionar a sua autoridade como apóstolo? Que temor de Deus, de que eles estariam ferindo a santidade de Deus ou entristecendo o Espírito Santo. Que saudades do apóstolo Paulo, que era bom que Paulo estivesse aqui. Agora nos lembramos de quando ele estava aqui. De fato, nós queríamos que ele tivesse permanecido conosco. Que zelo pelo nome do apóstolo, pela reputação do apóstolo Paulo. Que vingança, no sentido aqui, eles queriam que a justiça fosse feita. Tanto é que eles disciplinaram o cara. Isso Paulo menciona lá no capítulo 2. Inclusive ele chega a dizer, basta isso, que a pessoa, esse líder, tenha sido disciplinado por vocês têm que perdoar e trazer ele de volta. Ele inclusive pede que a igreja não esmague a cana quebrada, né? Nem apague o candeeiro que está fumegando. Em tudo, Paulo diz no final do verso 11, vocês deram prova de estar inocentes. Então a coisa finalmente se esclareceu. Havia de fato um grupo dentro da igreja de Corinto que era hostil ao apóstolo Paulo. A gente já sabia disso desde a primeira carta. A primeira carta, Paulo começa dizendo, eu ouvi dizer que aí na igreja tem 4 grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Ora, então a igreja estava dividida em 4 grupos e um só era de Paulo. Então dizer eu sou de Pedro significava dizer eu não sou de Paulo. Dizer eu sou de Apolo significava dizer eu não sou de Paulo. E ser de Cristo significava dizer eu só estou debaixo da autoridade de Cristo, não aceito a autoridade de Paulo. Então, tinha oposição a Paulo, a gente sabe disso desde a primeira carta. Aquilo tinha ficado pior. Mas agora, depois da carta severa, os coríntios caíram em si, pegaram lá o cabra que estava liderando a oposição contra Paulo, disciplinaram o cara, defenderam o apóstolo Paulo, e é quando Tito volta para dizer a Paulo essas boas notícias, não é? Por isso Paulo diz no final do verso 11, vocês deram prova de que vocês estão inocentes nisso aí. Não eram todos vocês, eram alguns de entre vocês, mas agora vocês tomaram a decisão certa. Vamos agora para a nossa terceira parte,
que é só o verso 12, Paulo então, aproveitando que agora o clima distensionou, não é? O clima entre ele e a igreja, ele então diz por que é que ele escreveu a carta. Portanto, embora vos tenha escrito pesado daquele jeito, não foi por causa do que fez o mal, não foi por causa daquele membro da igreja que me fez tanto mal, me atacando e me hostilizando e movimentando, fazendo movimento dentro da igreja contra mim. E nem por causa do que sofreu dano. Ele está falando na terceira pessoa, mas é ele. Ele é que sofreu o dano ali, né? Paulo sofreu o dano por parte daquela pessoa. Então ele está dizendo que escreveu, não foi para que a igreja disciplinasse aquele irmão, e não foi porque ele estava ofendido e queria uma reparação. Não. Eu escrevi para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Paulo é um diplomata. Ele diz, irmãos, aquela carta que eu escrevi, pesada, não foi porque eu estava ofendido. Não foi porque eu queria que vocês disciplinassem o cidadão. Eu só queria dar uma oportunidade a vocês, para vocês mostrarem o quanto vocês me amam. Era isso que eu queria, dar uma oportunidade para provar a sinceridade de vocês para comigo e para com o evangelho que eu prego. Era esse o objetivo. Vocês percebem então, e eu creio, claro, esse era de fato o verdadeiro objetivo do apóstolo Paulo. Mas às vezes a intenção de um líder, ela pode ser mal interpretada. Dificilmente os coríntios tinham, a princípio, pensado que era isso que Paulo queria. E, apesar disso, eles fizeram as coisas certas, talvez no sentido de, bom, vamos punir esse cidadão e vamos mandar dizer para o apóstolo Paulo que o assunto está resolvido. E Paulo disse, era exatamente isso que eu queria que acontecesse, que vocês mostrassem a sinceridade de vocês, a honestidade de vocês e o amor de vocês para comigo. A carta não foi porque eu estava ofendido e não foi para pedir vingança, mas a carta foi para testar vocês, dar uma oportunidade para que vocês manifestassem o amor de vocês diante de Deus. E aí do verso 13 até o verso 15, ele fala da alegria do coração dele e especialmente por causa da chegada de Tito. Foi por isso que nos sentimos confortados com as notícias, né, que Tito tinha dado para ele. E acima dessa nossa consolação, sentiu-se consolado pela atitude da igreja, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Tito tinha sido o emissário da carta. Tito tinha sido enviado por Paulo como emissário para saber os efeitos da carta e chegou lá na igreja e foi muito bem recebido pelos irmãos da igreja de Corinto. Diz aqui que o espírito dele foi recreado, né? Ele se sentiu como num recreio, num piquenique com os irmãos. Que alegria! Talvez tenhamos a base bíblica para fazer recreios aqui, né? Retiros, né? Recrear o espírito. Porque, aí ele diz, porque se em alguma coisa eu me gloriei de vocês para com ele, eu não fiquei envergonhado. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, quando eu mandei Tito, eu disse assim, Tito, eu tenho certeza que você vai ser bem recebido. Porque eu conheço o pessoal da igreja, é gente crente, gente boa, isso aqui é um mal entendido. Porque Tito deve ter dito assim, Paulo, tu saíste de lá, quase que expulso pela igreja, tu estás me mandando lá para essa igreja. Paulo deve ter dito, pode ir em paz, você vai ser muito bem recebido. E agora ele está dizendo, eu tinha razão, porque se em alguma coisa, verso 14, eu me gloriei de vocês para com ele, com Tito, não fiquei envergonhado, não passei vergonha, porque quando Tito chegou aí, ele viu que o que eu tinha dito é verdade, vocês receberam ele muito bem. Pelo contrário, como em tudo, vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeiro. Paulo tinha se exaltado assim no bom sentido, né? Ele tinha se vangloriado da igreja diante de Tito. Tito chegou lá e essa vanglória foi provada verdadeira. Paulo tinha razão, a igreja de fato recebeu Tito muito bem, se arrependeu com a carta. O resultado foi o melhor possível. E aí, agora no verso 15, ele fala de Tito dizendo, e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Aqui Paulo fala para os coríntios que Tito ficou apaixonado pela igreja. Ele foi lá com medo e volta dizendo, Paulo, eu amo essa igreja. Esse pessoal, de fato, é tudo que você disse e muito mais. Eles recriaram o meu espírito, eles foram obedientes, me receberam com temor e tremor. Então, o meu amor por eles cresce cada vez mais. A palavrinha aqui estranha para nós, né, no verso 15,
é a palavra entranhável, que se você pegar a Nova Almeida atualizada, que é uma revisão da Almeida, você já vai ver que ele disse a grande afeição. É que a nossa tradução Almeida, ela segue um sistema de tradução em que ela procura traduzir as palavras, o que a gente chama de equivalência formal. Eles pegam uma palavra do original grego e procuram o equivalente em português. Qual seria a palavra que formalmente corresponderia àquela palavra em grego? No original, no grego, está dizendo aqui que o seu amor entranhável, de entranhas. A palavra que Paulo está usando aqui se refere à tripa mesmo, né? Intestino, bucho, aqui. Por que isso? Porque no Antigo Oriente se pensava que a sede dos sentimentos eram as tripas. E faz até sentido, porque qual é a primeira parte do corpo que se afeta quando você passa um susto? Ou tem uma emoção muito forte? A gente diz até assim, dá um frio na barriga, né? Para não dizer outras coisas que são impróprias de dizer daqui. Mas para os gregos, as tripas eram a sede das emoções. Então, eles diziam assim, quando o rapaz ia declarar o seu amor a uma moça, ele dizia assim, eu te amo com todas as minhas tripas. Era assim. Então, hoje, a gente sabe que não é verdade, né? Então, alguém me disse que o hipotálamo, não é isso? É que a série das emoções, então o certo seria você dizer para a sua esposa, querida, eu te amo com todo o meu hipotálamo, né? Tudo isso aqui. Então, a gente traduz como sendo de todo coração, né? O equivalente dinâmico em português seria amar de coração, em vez de dizer amar entranhavelmente, seria amar com o coração. Mas por conta do estilo da nossa tradução, eles botaram entranhável afeto. Entranhável afeto quer dizer o amor que parte do mais profundo do ser. E era isso que Tito estava sentindo pela igreja de Corinto, dizendo que esse entranhável afeto crescia mais e mais para com eles. E a conclusão no verso 16, alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Que final feliz, não é? Final feliz. Pena que a situação deteriorou um pouquinho. Clemente de Roma, se não me engano, estou aqui na dúvida se sou de Roma ou de Alexandria, são dois Clementes, escreveu a primeira carta aos Coríntios, aí no final do século I. E ainda algum problema desse tipo permanecia. Parece que a igreja sempre teve dificuldade. Era uma igreja difícil. Eu já venho dizendo para vocês que quando tem problemas numa igreja, nem sempre é a liderança. A maioria das vezes mas nem sempre é. Você tem aqui essa igreja complicada, ela vai entrar no final do primeiro século, século II, ainda com problemas. Os pais da igreja escreveram cartas para essa igreja lá, se queixando mais ou menos das mesmas coisas que Paulo está se queixando ainda. E a igreja teve o melhor pastor do período apostólico, que foi o apóstolo Paulo. Que pastor melhor do que ele, não é? Entretanto, às vezes tem igreja que dá ruim mesmo. E não é obreiro, não é o pastor. Então, antes de você colocar culpa no pastor dos problemas da sua igreja, pense na possibilidade de que não é realmente o pastor. O pastor está sendo fiel, ele está fazendo o melhor que ele pode, mas que tem igrejas que têm, vou dizer o quê? O DNA ruim, né? Sei lá, é a natureza ruim mesmo, não dá certo, é complicada, né? Não para pastor, é difícil, né? Então tem que levar isso em possibilidade. Mas por enquanto aqui é um final feliz para o drama Paulo versus Igreja de Corinto, verso 16, me alegro porque em tudo posso confiar em vocês. Graças a Deus por isso. Eu quero terminar então com 2 ou 3 aplicações para nós. A primeira delas essa passagem deixa claro, né? Eu vou repetir o que eu já disse, que há 2 maneiras de a gente encarar as tristezas da vida. A primeira delas é vendo essas tristezas como o caminho de Deus para nos trazer arrependimento e salvação aqui em toda a eternidade. E a segunda possibilidade é você encarar a tristeza reagindo com ódio, ressentimento, ira contra Deus, o que afinal vai levar você a se afastar mais e mais dele, e esse é o caminho direto para a morte. Essa passagem nos leva a refletir sobre isso. A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Como é que você reage diante das contradições, dos sofrimentos, das dificuldades, das angústias
que vêm sobre sua vida. Às vezes a morte de um ente querido, uma doença terminal, uma doença inesperada, uma catástrofe financeira, uma perda financeira. Tudo isso são coisas que Deus permite que aconteça. Elas não vão deixar de acontecer até o final da sua vida. O que conta é como você reage para elas. Se você reagir segundo Deus, essas coisas todas serão usadas por Deus para fazer de você um crente melhor, uma pessoa melhor, um servo de Deus melhor. Mas se você reagir da maneira errada, isso vai produzir morte, porque é assim que o mundo reage. É assim que o mundo reage. Segunda coisa, Deus usa pastores para corrigir os rumos de uma igreja que se desviou dos caminhos bíblicos. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo nos diz, lá em Efésios 4, que Deus deu à sua igreja pastores e mestres. Se esse é o caminho que Deus usa para corrigir a igreja e os crentes em geral, como consequência, então, os cristãos deveriam se colocar debaixo do ministério de pastores fiéis. É um grande prejuízo você estar debaixo do ministério de um pastor que não é fiel, que não cumpre o seu mandato, como Paulo está fazendo aqui. Paulo está tentando se reconciliar com a igreja, está chamando a igreja ao arrependimento. Ele é misericordioso, quando ele precisa ser severo, ele é. Quando ele precisa ser carinhoso e caridoso, ele é também. É um pastor que está tentando fazer o seu trabalho. Se você está debaixo do ministério de um pastor que não cumpre o seu trabalho, não faz a sua vocação valer, é um grande prejuízo espiritual para você. Por mais que você diga assim, eu me sustento lendo a Bíblia em casa ou fazendo a hora silenciosa, devocional com minha família, não é? Mas estar debaixo de um pastor que não é bíblico traz prejuízo. Mas agora eu quero pegar o outro lado, para os pastores que estão aqui nessa noite. Que responsabilidade é nossa? Que responsabilidade que Deus nos dá de cuidar do rebanho, ser severos quando devemos ser caridosos, misericordiosos quando precisamos ser vigilantes e amorosos com o rebanho e pregar a palavra de Deus com humildade e com sabedoria. Que grande desafio para nós. Deus não nos chama para entreter o rebanho. Nós não somos agenciadores de pregadores. Tem pastor de igreja local que só faz isso, não é? Ele fica chamando colegas de tudo quanto é de lugar para pregar, para preencher a escala de domingo, mas ele mesmo não pastoreia pela palavra, como deveria ser feito. Então, que isso fique para nós. E a última coisa que eu queria dizer, é Deus quem produz essa mudança de coração. Vocês viram o tempo todo a ênfase de Paulo. Ele diz, eu não estou mais triste com a carta, porque eu vi que Deus usou aquela carta para trazer convicção de pecado em vocês. Em última análise, se Deus não trouxer essa convicção de pecado, não abrir os nossos olhos, tocar no nosso coração, nós não vamos nos arrepender. Nós vamos continuar endurecidos, incrédulos, ressentidos, ressecados, até que Deus tenha misericórdia de nós. Por isso é importante buscarmos a presença de Deus e orar como o Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oremos. Ó Deus, te damos graças por pastores como Paulo, te damos graças, ó Deus, porque o Senhor trouxe convicção de pecado à igreja de Corinto. Te damos graças, ó Deus, que embora essa carta severa não tenha sido preservada, mas nós podemos aprender com ela, como às vezes é necessário falarmos com firmeza, embora sempre com gentileza. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos melhores cristãos, quebrantados pela Tua palavra, humildes diante de Ti. Dá-nos graça para enfrentar os sofrimentos desse mundo, as tristezas que o mundo nos traz, para que possamos reagir segundo o Senhor e não segundo o mundo. E oro por aqueles que estão, pastores que estão aqui nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a nossa vocação e a nossa missão. Perdoa quando a gente tem falhado. Em nome de Jesus. Amém.